É importante que possamos, na data de hoje, discutir alguns temas que têm sido pautados pelo Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto acaba de liberar uma lista de projetos alegando que é uma pauta bomba, é uma pauta que os deputados e senadores querem inviabilizar o ajuste fiscal, como foi dito na data de hoje pelo ministro Nelson Barbosa. É interessante, senhor presidente, que esse mesmo ministro, à época da campanha, foi extremamente generoso com todos os empresários e propôs a medida provisória da desoneração, que foi o fator que alavancou e muito a campanha da presidente Dilma. De repente, terminada a eleição, ele realmente vê excesso numa medida provisória que hoje fica clara ser uma medida tipicamente eleitoreira, visando beneficiar a presidente Dilma na campanha eleitoral. O presidente do Banco Central, Tobini, em todas as entrevistas dizia ao Brasil que o momento era de total tranquilidade, não teria risco do aumento do processo da taxa de juros, muito menos do percentual da inflação no Brasil, que todos poderiam continuar com a mesma tranquilidade que nós estávamos durante esses anos. O que ocorreu, senhor presidente, foi exatamente o contrário. Terminado o segundo turno, vem aí a sociedade conviver com taxas escorchantes, um processo inflacionário que destrói tudo aquilo que foi construído por nós e que foi a grande herança que nós deixamos para o PT, que ele usufruiu dela durante esses 12 anos, que foi o Plano Real, e teve uma gestão perdulária, irresponsável e corrupta, que fez com que o Plano Real e o Real fossem substituídos por uma nova moeda criada pelo PT, o pichuleco, que é uma nova ordem monetária criada pelo Partido dos Trabalhadores. Mas, além disso, senhor presidente, essa pauta que diz bomba, como o reajuste dos servidores do Judiciário e outros do Ministério Público, ou também matérias que deverão serem colocadas aqui na pauta, é interessante que todas elas foram propostas pela presidente da República, que no processo eleitoral disse que não atingiria o direito dos trabalhadores, que nós não teríamos ali risco algum de perda de poder aquisitivo, que o reajuste do salário seria uma maravilha. Enfim, é deixando claro que o que nós estamos propondo neste momento é diagnosticar o que está havendo com o país hoje. Hoje, o problema ele é 100% de gestão e de perda de credibilidade da presidente Dilma Rousseff. Se nós analisarmos bem, por que esse processo todo de colapso da economia, de falta de coragem de investir, de receio das pessoas em fazer ou avançar em qualquer atividade, fechamento das empresas, desemprego? Qual é o fator determinante de tudo isso? Qual é o fato maior que leva a isso? O fato maior, sem dúvida alguma, nós podemos diagnosticar com muita tranquilidade. Primeiro, porque a presidente praticou o estelionato eleitoral. Segundo lugar, porque uma pessoa que pratica o estelionato não tem credibilidade de voltar ou querer pedir cota de sacrifício de quem quer que seja, até porque a confiabilidade é zero. A gestão é uma gestão formatada muito mais pelo processo de aparelhamento da máquina do que realmente de pessoas preparadas e competentes.
com raras e honrosas exceções, de alguns poucos ministros, os outros estão ali única e exclusivamente para cumprir tabela, para tentar dar maioria ao presidente da República nas votações do Congresso Nacional, ou se não para viabilizar caixa de campanha para poder alavancar as suas bancadas nas eleições. O que nós estamos assistindo, e assistimos agora há pouco, na votação nesse Senado Federal, do reajuste aqui dos servidores do Judiciário, todos os partidos se colocaram na posição favorável à aprovação e o próprio PT liberou a sua bancada. Então, de repente, por que essa responsabilidade de querer acusar a oposição de estar dificultando o ajuste fiscal, sendo que a base, a ampla maioria dos partidos que apoiam o presidente da República, todos votaram favoravelmente. Sabem por quê? Porque não goza de credibilidade e nem de prestígio, fatores fundamentais para poder alicerçar uma campanha ou uma gestão como presidente da República. Mas, além disso, senhor presidente, hoje nós tivemos também a oportunidade de ler a entrevista da presidente Dilma Rousseff, que deu à Folha de São Paulo. Aquilo ali é, sem dúvida nenhuma, um retrato fiel de todo o destempero, de todo o processo de declínio, de um momento onde os leitores ficaram atônitos, porque o desespero bateu às portas do Palácio do Planalto, especificamente no texto, na entrevista dada pela presidente Dilma Rousseff. Não vou ser longo, pelo contrário, apenas 2 trechos mínimos, onde ela dizia da necessidade do governo fazer aqui a retirada da desoneração para poder ter um momento de segurar essa perda do governo para que o ajuste fiscal demore menos tempo. Nessa hora, a repórter perguntou: o governo vai ter que cobrir esse buraco, então, já que a Câmara não contemplou a desoneração como o governo queria? A presidente respondeu: vamos ter. Mas aí estamos agora mais preocupados em tomar medidas estruturantes que contribuem ao mesmo tempo para o ajuste como para o médio e longo prazos. Aí a repórter vai e pergunta: tipo? A presidente vai e responde: tipo. Tipo. A resposta diz: então, esta eu não conheço. Ou seja, qual é a medida estruturante que é tipo? Aí a repórter diz: eu não conheço. Aí ela vem e explica, presidente Dilma Rousseff: vou te dizer como fazíamos interrogatório. Você faz um quadrado. Aí diz que a presidente desenhou um quadrado. E disse: aí, ai de ti se sair desse quadrado. Você está lascado. Então, se eu não quiser falar de que tipo de medida, eu não falo. Tenho técnica para isso, treino. Presidente, realmente a presidente ela está confundindo totalmente os sinais. Nós estamos falando aqui no regime democrático. Nós estamos discutindo aqui os assuntos como devem ser discutidos. Nós estamos ponderando sobre uma presidente que pautou a sua campanha eleitoral no estelionato, que reage e agride aos órgãos fiscalizadores do governo, como, desde a época de Lula, agrediu o TCU e tenta toda vez desacreditar a análise técnica do TCU, cria uma maquiagem, tá certo, que nada tem a ver com o processo de corrupção da Petrobras, que são alguns funcionários da Petrobras que estão comprometidos na fraude. Pelo contrário, o que nós sabemos é que foi uma metodologia implantada pelo Lula,
O Lula é o autor intelectual, foi ele que autorizou aquela prática de fazer com que as diretorias, com a conivência da presidência da Petrobras, montassem toda aquela estratégia de poder corromper, extorquir, fazer caixa, ameaçar empresários, como muito bem delatou o Ricardo Correia. Mas agora a presidente diz: não tolero o delator, sendo que ela é exatamente a figura que sancionou a lei da delação, e de repente ela vem rebater aquilo que na campanha eleitoral, ela, no debate com o candidato da oposição, ela se enaltecia, dizia: não, no meu governo, nós avançamos para poder coibir o processo de corrupção no país, tanto é que tem uma lei a qual favorece os delatores para poder dizer aonde está acontecendo a corrupção, e eles terão uma pena minorizada para poder, aí sim, a sociedade, todos nós sabemos o que está ocorrendo. De repente, agora, ela agride a delação premiada, uma ferramenta que existe nos países democráticos do mundo todo, e que, de repente, ela quer comparar essa delação ao momento em que ela viveu, no momento de exceção no país. Ora, realmente mistura tudo, alhos com bugalhos, tá certo? Confunde os sinais, desafia a oposição como se fosse uma queda de braço. Não, não é esse o jogo. Nós vamos seguir as regras democráticas, as regras do Estado Democrático de Direito. Nós não vamos prescindir dessa situação, que ela é fundamental para sabermos que nós levaremos a bom termo aquilo que é fundamental, que é exatamente salvar o país. O país hoje está em risco por falta de governabilidade, por falta de gestão, e é exatamente isso que nós temos que avançar neste momento, senhor presidente. Para encerrar, eu quero deixar claro que aqui da nossa parte, nós saberemos refutar esse trabalho e esse jogo montado pelo PT nessas últimas horas, dizendo que avançar com a análise do TCU, que está provado ali o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, exigir que o Tribunal Superior Eleitoral também vasculhe a fundo a utilização do Caixa 2, como muito bem ficou demonstrado, com planilhas detalhadas do empresário Ricardo Correia, dizendo da maneira como o dinheiro foi usado na campanha eleitoral da presidente Dilma e também do ex-presidente Lula. Dessa maneira, senhor presidente, é que nós vamos pautar as nossas ações. O PT não vai, de maneira nenhuma, intimidar a população brasileira, tentando mudar o discurso, pousar de ético e de republicano, dizendo que agora nós vamos simplesmente rotulá-los de golpistas. Pelo contrário, se existe golpe e se tem alguém que tem experiência em golpear a economia do país, a golpear uma campanha eleitoral como ninguém, exatamente tem sido o PT nesses últimos anos. Nós vamos sim resgatar aquilo que a Constituição determina, que as normas democráticas nos autorizam, que é exatamente exigir que a presidente da República entenda que o Brasil é muito maior do que a vaidade dela, do que a pretensão dela, a prepotência e a arrogância dela nessa entrevista, e dizer que nós buscaremos o bom caminho, e o bom caminho para poder restabelecer a democracia no país e o respeito às pessoas é exatamente a renúncia da presidente da República e a convocação de novas eleições. Aquilo que o Tribunal Superior Eleitoral sempre dá ganho de causa ao segundo lugar, nós não aceitaremos isso não, presidente. Alguém para assumir o Brasil neste momento tem que falar diretamente com a população brasileira. E hoje, graças não só à TV Senado, como todas as ferramentas que nós temos nas redes sociais,
O Brasil hoje está atento a todo movimento e a todo detalhe. E governar o país hoje é preciso ter credibilidade, moral, condição realmente de poder amanhã dizer à sociedade o que existe por debaixo de todo esse tapete que o governo da presidente Dilma e do ex-presidente Lula acobertaram todas essas corrupções. E, como tal, a sociedade estará disposta, sim, sabendo do que o próximo presidente da República vai implantar, estará de mãos arregaçadas e também de braços dados para tirarmos o Brasil rapidamente de uma crise que ela tem o motivo de ser: falta de credibilidade da presidente, incapacidade de gestão do atual governo. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha a dizer.